Olá, neste vídeo apresentarei a vocês as principais diferenças e mudanças da nossa nova versão do sistema BL Software, aproveitando também e já mostrando a vocês e revisando o fluxo básico de atendimento dentro da clínica. Então, começando pela telinha de login, o visual mudou, mas os dados de acesso permanecerão os mesmos, mesmo e-mail, mesma senha. Clicando em acessar, vocês encontrarão a home. A home é o primeiro ponto importante para avisarmos a principal diferença aqui dentro dessa nova versão. Dentro da home é possível personalizá-la sem ter que acessar outro programa. Aqui no canto superior direito da tela temos o botão de personalizar. Ao lado ficará disponível o botão de adicionar widgets. Os widgets nada mais seriam que os atalhos e os alertas que tínhamos anteriormente. Eles permanecem os mesmos, então basta pesquisar pelo nome. Adicionando, aqui na home vocês conseguem personalizar tamanho, aumentando, diminuindo, deixando conforme vocês quiserem e movimentando também. Podem colocar em diversos locais conforme a organização de cada clínica, a organização de cada usuário. Um ponto importante de diferença dos widgets é que agora a gente tem widgets de anotações, que anteriormente não tínhamos. Aqui vocês conseguem adicionar diversas anotações e ficar disponibilizado isso na home para visualização. Após qualquer alteração, salvando, ficará conforme vocês definiram. Outro tópico importante seria justamente a disposição dos menus. Agora os menus, ao contrário da versão anterior, ficarão disponíveis na parte esquerda da sua tela. Clicando sobre essa flecha, ficará disponível o nome de cada um para que vocês possam acessá-los. Acima, o primeiro tópico seria justamente a barrinha de pesquisa, onde vocês podem pesquisar por algum programa caso tenham dificuldade de encontrá-lo. Os menus de uso corriqueiro durante o dia a dia da clínica ficaram dispostos na parte superior e os menus de uso mais coloquial, como cadastro e configurações, ficaram dispostos na parte inferior da tela. Outro tópico importante, ainda sobre os menus e sobre os programas, aqui diferente da versão anterior, agora, caso vocês queiram utilizar vários programas ao mesmo tempo, anteriormente ele acabava criando guias na parte inferior da tela. Agora, ao lado dos programas, se vocês notarem, terá essa flechinha. Clicando sobre ela, abrirá uma outra guia no navegador de vocês. Querem usar a agenda e o controle de contas a receber, por exemplo? Basta clicar no ícone e abrirá duas guias diferentes para que vocês possam acessar simultaneamente. Então, isso ainda assim ficou disponível para que vocês possam trabalhar tranquilamente dentro dessa nova versão. As mudanças que vocês encontrarão logo de cara ao acessar basicamente seriam essas. Como eu havia dito anteriormente, eu mostrarei para vocês o fluxo básico, para que vocês possam visualizar que o fluxo em si, os processos em si não foram alterados. O que foi alterado efetivamente foi a disposição dos botões e tem alguns tópicos também distintos que eu vou pontuar para vocês ao longo da explicação. Então, seguindo o fluxo básico dentro da clínica, o primeiro ponto quando o cliente chegaria seria fazer o cadastro desse cliente. Então, justamente para isso, vocês acessarão o menu de cadastros aqui embaixo, lembrando que ele fica na parte inferior da tela, acessando o programa Clientes. Acessando o programa, um tópico bem importante, isso em diversos programas vocês irão notar essa diferença, é que anteriormente os botões de ação ficavam dispostos na parte inferior da tela. Agora, para ficar mais intuitivo, mais claro também, os botões foram dispostos na parte superior da tela. Então, o ícone de incluir e adicionar agora ficou na parte superior. Clicando em adicionar, abrirá a telinha de cadastro do cliente e os campos para preenchimento seriam os mesmos. Os campos obrigatórios que vocês definem também seriam os mesmos, incluindo nome, incluindo data de nascimento. A disposição de alguns campos, a ordem em si, foram trocadas, mas os campos para preenchimento estão e permanecem, claro, os mesmos. Então, nome, data de nascimento, a fotinho do seu cliente, você podendo inserir um documento, então o CPF, RG, por exemplo, o contato do seu cliente, celular e assim por diante. Os botões também de configuração permanecem os mesmos. Endereço, fica disponível a definição de origem, foi movido aqui para baixo, e também o campinho de responsável legal. Conforme vocês vão mexendo, vocês vão percebendo que os campos, talvez a nomenclatura deles tenha mudado, mas para preenchimento e o fluxo comum
permanece exatamente o mesmo. Preenchendo, salvando esse cliente, vocês conseguiriam fazer todo o processo tranquilamente com ele. Claro que temos outros botões dentro do programa Clientes, que, de novo, permanecem os mesmos. Clicando sobre o cliente, os botões ficam disponíveis na parte superior. Então, nós temos a edição, o resumo, o botão de relacionamento também tem os mesmos, a atualização de cadastro do cliente, as compras em aberto e as compras fechadas e assim por diante. Inativação de cliente também permanece no mesmo botão. Então, o processo de cadastrar permanece o mesmo. Após efetivamente feito esse cadastro, o próximo tópico dentro de um fluxo seria justamente fazer a avaliação com esse cliente. Então, após o cadastro, se dirigindo novamente aos menus, clicando em cima do menu Processos, vocês encontrarão a agenda de vocês. Acessando a agenda, vocês também notarão que o visual dela mudou bastante, mas de novo o fluxo permanece o mesmo. Aqui acima, onde vocês poderão fazer a adição de um agendamento, clicando em adicionar, os campos do agendamento permanecem os mesmos também. Eu posso selecionar um horário ou então definir o horário no momento de adicionar o agendamento. Ele permanece com as mesmas definições, possibilitando alteração de data, de horário, de profissional. Selecionando o cliente, ele disponibiliza que vocês selecionem o plano ou se de repente é uma avaliação, podendo mudar o tipo. É exatamente a mesma nomenclatura para que não tenha nenhuma dificuldade de vocês encontrarem determinado botão, tá, pessoal? Selecionando o cliente, podendo preencher sala, equipamento e sempre verificando também a disponibilidade aqui embaixo. Caso não permita marcar o agendamento, sempre confiram abaixo porque ele irá trazer um motivo. Salvando a avaliação, ela ficará disponível aqui dentro da agenda. Claro que, revisando sobre a agenda, aqui acima tem a troca de data, onde vocês podem visualizar, tem como vocês escolherem quais profissionais vocês querem visualizar, podem notar que tem nomes diferentes, estão em locais diferentes, mas são as mesmas funcionalidades. Vocês podem notar também a principal diferença, que a gente não tem toda aquela disponibilidade de botões que tínhamos na barra inferior. Por quê? Esses ícones de ação, efetivamente, agora eles ficaram disponíveis somente quando vocês selecionam o agendamento e em seguida clicam com o botão direito do mouse. Aqui tem todas as funcionalidades. Parece menor, mas não se enganem porque eles foram adicionados em tópicos para não ficar muitos ícones para vocês conseguirem encontrar um por um. Eles foram adicionados em tópicos como enviar link, outros e assim por diante. Então basta vocês explorarem, clicando nos botões vocês vão notar que a semelhança realmente é muito parecida, onde vocês podem navegar com tranquilidade aqui dentro do sistema, onde ele vai possibilitar que vocês realizem as mesmas ações, tá? De edição, de alteração de status, outras opções também que o sistema disponibiliza. Então basicamente, marcando a variação para o nosso cliente e claro, atendendo ele, o próximo passo que é possível realizar dentro do sistema seria justamente fazer a venda de um pacote para esse cliente, realizar a venda do plano. Então, próximo tópico seria justamente o menu Processos, o programa Venda de Planos. Dentro do Venda de Planos, também muito semelhante à disponibilidade dos botões, clicando em adicionar um novo plano, as informações permanecem as mesmas. Então, farão o preenchimento do cliente em si, podendo preencher o vendedor, o profissional que indicou, o vendedor auxiliar, os mesmos dados que vocês escolhem. Aqui, como fizemos o agendamento de uma avaliação anteriormente, eu farei o vínculo com aquela avaliação, juntamente com essa venda do plano. Então, aqui tem data, horário certinho para que vocês possam encontrar. Fazendo esse vínculo, aí sim eu posso montar esse pacote, podendo ser personalizado ou então o cadastrado, fica a critério de cada um. Irei montar aqui um personalizado, selecionando o serviço, definindo a quantidade de sessões, também permanecem as mesmas, podendo aplicar um desconto, sendo percentual ou sendo em real, o sistema disponibiliza. Caso seja uma necessidade e vocês
percebam que a tela de ação, seja agendar um cliente, seja cadastrar um cliente, seja vender um plano, ela está pequena, não ocupa a tela toda e vocês sentem necessidade, basta aqui em cima no canto superior direito da tela vocês clicarem sobre este ícone ao lado do X. Quando feito isso, ele abrirá a tela cheia, caso fique melhor para vocês enxergarem. Isso também é critério de cada um. Então, retornando, podendo aplicar desconto, podendo fazer todos os vínculos possíveis, aqui abaixo, finalizando. E salvando esse plano, salvando esse orçamento, vocês poderão fazer a aprovação do pacote por essa mesma tela, assim como era anteriormente. Na aprovação, a gente tem um tópico bem diferente e bem interessante que podemos mostrar para vocês, onde, na verdade, o lançamento financeiro, as etapas em si foram reduzidas, porque anteriormente nós tínhamos várias etapas para diversas seleções que tínhamos que fazer, e aqui foi um pouco reduzido. O primeiro exemplo seria justamente a possibilidade de vocês escolherem de qual forma o cliente fará o pagamento, se seria parcelado à vista, pagamento híbrido ou o recorrente mensal. Anteriormente não tínhamos a opção de pagamento híbrido, ele tinha uma outra nomenclatura que era o 2 cartões, e justamente foi alterada a nomenclatura porque essa opção ela foi diversificada. Então agora não temos somente a restrição de 2 cartões. Aqui vocês podem selecionar diversos cartões. Se o cliente quis fazer em 10 cartões diferentes, por exemplo, agora ele possibilita. Não tem uma quantidade limite, basicamente. Mas a opção de parcelado à vista, recorrente mensal, permanecem os mesmos. Aqui abaixo também temos aquele padrão da primeira tela, onde é possível que vocês adicionem um desconto, tá? Clicando em cima do desconto, ele deixa com que vocês apliquem desconto, sendo percentual ou sendo real, ou então aplicando benefícios, podendo ser voucher, troca de pontos e assim por diante. Escolhendo certinho a opção, definindo o que precisa, clique em fechar venda e vocês vêm justamente para a etapa onde vocês selecionarão forma de pagamento, quantidade de parcelas, podendo anexar comprovante de pagamento, permanece com as mesmas possibilidades. Marcando e conferindo o que precisa, clique em gerar financeiro. Aqui abaixo, lançamento financeiro. E aí sim, a nossa venda foi lançada com sucesso. Agora sim, de fato, esse plano não é somente uma proposta, um orçamento. Agora ele é um plano efetivamente. Ele estará com status aprovado. Agora sim também, vocês podem notar a principal diferença que não somente dentro do venda de planos, mas em diversas telas, agora nós temos os status separados por cores, o que fica visualmente mais interessante, mais simples para vocês poderem encontrar determinadas informações. Com o plano aprovado, os ícones de alterações permanecem os mesmos, como alteração da data da venda, validade, verificação de saldo, e aqui acima os mesmos ícones também, como a edição do pacote, ou a visualização financeira, sendo estorno, rescisão, verificação de parcelas. Aqui onde vocês poderão gerar documentos, então assim como a agenda dentro do venda de planos, diversos botões foram separados por tópicos, aqui um exemplo, dentro de documentos onde vocês conseguirão gerar ficha, arquivo de sessões e também justamente o contrato. A geração do contrato, o processo em si permanece também o mesmo, escolhendo o modelo com que você deseja, salvando. Ele fará a geração do contrato para que você possa visualizar os dados, para que você possa visualizar as cláusulas e conferir se está correto. Então, permanece exatamente da mesma forma. Caso vocês tenham assinatura eletrônica, também o processo de captura, mesma coisa. Guia reimprimir, vem em opções e aqui vocês conseguem gerar link para assinatura. Sempre notem esses botões que eles ficam no cantinhos, porque agora, como eu disse anteriormente, os ícones não ficam mais separados um do lado do outro, causando aquela impressão que tem muitos botões. Eles foram separados por tópicos em botões distintos para que fique mais confortável a visualização. Mas explorando, clicando em cima desses ícones, vocês conseguem encontrar de uma maneira totalmente simples. Perfeito. Então, além de documentos, outras opções também como o agendamento recorrente e a visualização do resumo do cliente, que anteriormente não tínhamos no venda de planos. Aqui dentro desse programa agora ficou disponível vocês visualizarem o resumo do cliente, caso seja uma necessidade efetivamente, tá? Então, o processo da venda do plano também permanece o mesmo.
Após realizado a venda, o outro passo, seguindo o fluxo de atendimento, seria justamente fazer o agendamento de sessões. Lembrando que o agendamento de sessões ele pode ser feito aqui em outras opções, se vocês quiserem agendar todas as sessões do cliente de uma vez só, ou, claro, pode ser feito pela própria agenda. Então, retornando no menu Processos, voltarei ao programa Agenda. Retornando na agenda, irei localizar algum horário livre, selecionarei o horário e aqui acima vou clicar em adicionar. Ou claro, clicando com o botão direito também, a gente tem alguns outros ícones como bloqueio de horário, gerenciar bloqueios, que anteriormente ficavam na parte inferior, agora somente clicando com esse botão direito ficarão disponíveis. Ou então, incluir um agendamento. Lembrando, caso precisem aumentar a tela para visualizar melhor, clicando nesse ícone ao lado do X, ele preencherá a tela de maneira completa. Selecionando as informações necessárias para o agendamento, o cliente, onde vendido efetivamente o plano, já ficará disponível aqui embaixo para que você possa selecionar. Caso o cliente tenha mais de algum plano, basta selecionar o desejado e aqui ao lado vocês poderão ver o saldo dele, verificando as mesmas informações. Selecionando o serviço, preenchendo o restante conforme vocês quiserem, sendo área do corpo, sala, equipamento, alterando status, colocando observação, preenchendo, salvando, a sessão do cliente foi efetivamente agendada. E aqui, claro, vocês poderão fazer todo aquele processo necessário, como alteração de status, conforme o cliente comparece na clínica, vocês podem alterando o status, finalizando o atendimento, dentre, claro, outras opções. Mas um outro tópico importante para citarmos, seguindo esse fluxo de atendimento, cadastrando o cliente, agendando ele a avaliação, realizado a venda do pacote, realizado o agendamento da sessão, a gente tem outro tópico interessante, seguindo nessa linha de fluxo, que seria justamente fazer a evolução do atendimento. A evolução do atendimento, vocês acessarão o programa Painel de Atendimentos, que é para onde vocês conseguem montar o questionário, fazer o preenchimento do questionário, preenchimento da avaliação e assim por diante. Então, de novo, seguindo o fluxo, aqui dentro vocês podem acessar o programa Painel de Atendimentos, lembrando, tem 2 caminhos possíveis. Ou aqui em outros, clicando sobre o botão Atendimentos, ou então direto no menu Processos, no programa Painel de Atendimentos. Eu virei aqui pela agenda, pois o agendamento já ficará selecionado, então eu terei que escolher o que facilita no momento do atendimento. O painel de atendimentos, ele permanece com os mesmos módulos, a gente tem uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês, claro, mas efetivamente a disposição de alguns botões ficou mais intuitivo para vocês poderem trabalhar. Aqui em cima tem os dados do cliente. Clicando nessa flechinha, vocês terão mais detalhes, como sexo, idade, endereço, as mesmas informações. Aqui abaixo, botão de resumo, que anteriormente não tínhamos também, ficará disponível para vocês poderem encontrar. E também o abrir observação, caso tenha sido inserido isso dentro do cadastro do cliente. Aqui abaixo, vocês conseguem trocar o atendimento, caso necessário, tem as informações de atendimento certinho. E a alteração de status permanece a mesma, iniciar o atendimento e finalizar caso você tenha preenchido tudo. Para vocês mexerem dentro do painel de atendimentos, sempre lembrando, é necessário liberar os módulos que vocês trabalharão aqui dentro desse programa. Isso não foi alterado, mas anteriormente o botão ficava um pouquinho escondido, difícil a visualização. E agora ele foi alterado, então fica na parte esquerda da tela, muito mais intuitivo, muito mais simples para vocês entenderem o que é necessário fazer. Basta clicar em gerenciar módulos, aqui vocês farão a liberação dos módulos conforme vocês desejam, conforme vocês utilizam, podendo, claro, alterar a ordem caso vocês prefiram, exatamente da mesma maneira. Os módulos, no geral, funcionaram da mesma forma, claro, de novo, o que muda um pouquinho são a disposição dos ícones, mas os preenchimentos são os mesmos. Uma principal diferença que nós temos para citar aqui dentro do painel de atendimentos seria que anteriormente, nós tínhamos um botão aqui em cima, que seria justamente um botão chamado Informações Adicionais, onde vocês podem colocar maiores informações sobre o atendimento. A diferença é que agora nós não temos mais esse botão. Por que a gente não tem um botão? Porque ele foi transformado em um módulo. Aqui na minha tela, no canto inferior esquerdo, vocês podem notar que a gente tem um módulo Informações Adicionais. Então, essa é a pequena diferença.
Não foi alterado em si o ícone, só que a diferença ele não é um botão, e sim agora ele é um módulo. Como é um módulo extremamente utilizado, ele foi transformado dessa forma. Mas a maneira de preenchimento das informações, aqui vou abrir só para vocês verem, permanecem os mesmos, tá, gente? Vinculando atendimento e inserindo a informação, onde vocês poderão fazer a edição, geração de PDF, caso vocês prefiram tranquilamente. O módulo de avaliação, também irei mostrar alguns só para vocês visualizarem. Permanecem com a mesma metodologia. E tem diferentes tipos de avaliações onde vocês podem fazer inserção de informações. A avaliação mais utilizada, como por exemplo a avaliação estética, ela foi remoldurada, permanece com as mesmas possibilidades de preenchimento, mas ela foi remodulada em algumas questões visuais. Aqui sempre vai aparecer o valor de referência, o cálculo de IMC, a fotinho do corpinho onde vocês podem inserir informações. Agora fica disponível inserção de texto também, caso vocês queiram, tá? Anteriormente só podia fazer marcações com lápis, agora vocês podem inserir texto, podem inserir círculo, quadrado, personalizar e transformar conforme vocês quiserem, tá? Então permanece com a mesma metodologia. E basicamente, o painel de atendimentos em si também seria esse. Lembrando, claro, esse seria basicamente um repasse rápido para que vocês possam visualizar que a alteração foi feita somente como a intenção de visualizar informações em uma metodologia melhor, para que vocês possam utilizar o sistema de uma maneira mais fluida. Então, ficou de fato mais intuitivo. E claro, o fluxo básico seria isso. Mas, além disso, eu mostrarei também alguns outros programas, alguns outros locais dentro do sistema, para que vocês possam visualizar. Claro que talvez não sejam programas de uso diário que vocês utilizam o tempo todo, mas são programas que vale a pena demonstrar para vocês que eles permanecem com a mesma metodologia para que vocês possam visualizar e compreender aonde que eles foram alterados. Um programa de exemplo que eu posso citar para vocês seria justamente o BI. O BI é um programa extremamente utilizado, onde fica disponível os relatórios para que vocês possam fazer um acompanhamento. O BI, a principal diferença dele é que ele não fica mais naquele menu aplicativos. Nós não temos mais um menu aplicativos. O menu aplicativos, na verdade, ele foi separado em alguns outros menus. Vocês vão encontrar o menu de marketing, por exemplo, que tem o CRM, o menu indicadores, que é justamente onde tem gerencial de resultados, que tem o BI, por exemplo, que eu vou citar para vocês. BI é um programa que vale a pena mostrar para vocês, claro. Ele também permanece com os mesmos relatórios, mas ficou mais intuitivo. Então, aqui tem a diferença de dashboards, relatórios, os gráficos, de novo separado por categoria. São as mesmas categorias para visualização. Vocês podendo pesquisar pelo relatório por aqui também, caso vocês prefiram, tá? Ele aparece. Nessa tela inicial ficou interessante porque aqui ele cria basicamente um histórico de últimos acessos. Caso sejam relatórios que vocês utilizam de uma maneira frequente, em vez de pesquisar toda vez, vocês podem vir aqui e selecionar esse último acesso. Ou então definir como favorito se vocês preferirem. Aqui embaixo definir alguns relatórios favoritos para justamente, de novo, facilitar o acesso aos relatórios. Mas a maneira de busca do relatório, a aplicação de filtros dele, no geral, permanece a mesma. Clicando em filtros, que vocês conseguirão localizar certinho. Um ponto importante também, que em vários programas que tem, os filtros eles sempre permanecerão aqui nessa parte direita para pesquisa, tá? Não ocupando a tela toda. Aplicando o filtro, o relatório gerar a informação para que você possa visualizar os totalizadores, visualizar os dados em si conforme vocês estiverem buscando nesse relatório. Então, basicamente, o BI também seria isso. Mas, pessoal, basicamente as principais mudanças dentro dessa nova versão que disponibilizaremos para vocês seria isso. A nova versão, claro, foi desenvolvida para trazer mais organização, agilidade e também praticidade no dia a dia dentro da clínica. Em caso de dúvidas, como sempre, nossa equipe estará à disposição para ajudar vocês. Obrigada pela atenção e bom uso do sistema.